Olá, turminha do 8º ano, aqui quem vos fala é o professor Manuel e sejam muito bem-vindos à nossa videoaula de hoje sobre os casos de congruência de triângulos. Primeiramente, turminha, dentro deste assunto nós devemos entender quando é que dois triângulos eles são congruentes. O que significa congruente, professor? Significa dizer que eles possuem as mesmas medidas. Então, vamos lá. Dois triângulos, eles são congruentes quando a medida dos lados correspondentes deste triângulo neste triângulo são congruentes. Ou seja, quando os lados correspondentes possuem as mesmas medidas, assim como os ângulos correspondentes também devem ser congruentes, ou seja, devem possuir as mesmas medidas. E o que significa, professor, correspondente? Ótima pergunta, gostei mesmo da pergunta. Correspondente significa dizer que estão na mesma posição. Então veja que o ângulo C e o ângulo P, eles são correspondentes, porque eles estão na mesma posição. Veja que o ângulo N e o ângulo B também são correspondentes. O ângulo A e o ângulo M também são correspondentes, porque estão na mesma posição. Da mesma forma, você pode também comparar os lados correspondentes, tá? Agora, se os lados correspondentes e os ângulos correspondentes possuem as mesmas medidas, os dois triângulos eles são congruentes. Agora, turminha, nem sempre é necessário a gente verificar os 6 elementos de um triângulo, para saber se dois triângulos eles são congruentes, ou seja, se eles possuem as mesmas medidas. Existe aí, agora que nós vamos entrar, existe aí os casos de congruência de triângulos. Esses casos de congruência de triângulo, eles nos auxiliam, melhor dizendo, eles nos ajudam, certo? A verificar se dois triângulos eles são congruentes sem a necessidade de verificar os 6 elementos dos triângulos. Entendido? E que casos são esses, professor? Então tá aqui. Primeiro caso é o caso em que os 3 lados correspondentes dos triângulos, eles são congruentes. Como assim, professor? Deixa eu explicar melhor. Se os 3 lados, dos triângulos, se os 3 lados dos triângulos correspondentes, ou seja, se os 3 lados correspondentes, melhor dizendo, se os 3 lados correspondentes, se eles possuem as mesmas medidas, os dois triângulos eles são congruentes. Então veja só, vamos aqui analisar. Veja no triângulo ABC e no triângulo MNP que o lado AB e o lado MN, eles possuem as mesmas medidas. 3 traços aqui, 3 traços aqui. Então, veja que os lados AB e MN, eles são correspondentes. Então, eles são correspondentes e possuem as mesmas medidas. Então, pronto. Conferido. O lado AC, que é correspondente de MP, eles são congruentes, porque eles também possuem as mesmas medidas, conferido. Então, o segundo lado aqui, ok. Agora vamos verificar o terceiro lado, certo? Com o correspondente dele. Veja que eles são congruentes também, possuem a mesma medida. Então, nós podemos dizer que os triângulos ABC e o triângulo MNP, eles são congruentes, eles possuem as mesmas medidas e são congruentes do primeiro caso, que é o caso lado, lado e lado. Vamos verificar aqui o segundo caso de congruência de triângulo. O segundo caso, turminha, é o caso lado, ângulo e lado. É o que eu chamo de LAU. É o caso LAU, é. E que caso é esse, professor?
Bom, dois triângulos são congruentes quando, turminha? Quando entre os dois lados correspondentes está compreendido entre os dois lados um ângulo correspondente e congruentes. Então vamos lá. São congruentes dois triângulos que possuem dois lados, ok? Dois lados e um ângulo compreendido entre esses lados correspondentes congruentes. Deixa eu mostrar aqui para vocês na figura. Então vamos lá. Vamos pegar dois lados aqui correspondentes e congruentes. Então vamos lá. Veja o ângulo aqui azul. O ângulo azul, ele é correspondente aqui no triângulo ABC do ângulo C aqui, o ângulo P. Veja que aqui, ó, o lado NP, entre o lado NP e o lado MP, nós temos um ângulo aqui. Da mesma forma que nos correspondentes deles, nós temos um ângulo compreendido entre eles. Quando entre dois lados correspondentes, certo? Nós temos um ângulo correspondentes congruentes, nós dizemos que nós temos dois triângulos congruentes do caso Lau. Agora vamos para o terceiro caso, que é o caso ALA. É o caso ALA. Neste caso é o seguinte, no caso Lau, para dois triângulos serem congruentes do caso Lau, entre dois lados, certo? Entre dois lados, nós devemos ter um ângulo compreendido entre esses dois lados, certo? Correspondentes e congruentes. Então, aqui é o contrário, entre dois ângulos nós devemos ter um lado, certo? Compreendido entre os ângulos correspondentes congruentes. Então, vamos lá. Veja só, entre esses dois ângulos aqui, ó, o ângulo B e o ângulo C, veja aqui também que eles são correspondentes e congruentes entre o ângulo N e o ângulo P, nós temos um lado compreendido entre esses dois ângulos, tá? Entre esses dois ângulos, nós temos um lado compreendido entre eles, que também são correspondentes e congruentes. Então, eles são do terceiro caso. Agora, do quarto caso, turminha, do quarto caso, é o caso, turminha, Lá, O. O que quer dizer isso, professor? Olha só, quer dizer o seguinte, que dois triângulos, ok, são congruentes, ok, dois triângulos são congruentes, dois triângulos que possuem um lado, ok, que possuem um lado, um ângulo adjacente a esse lado e um ângulo oposto a esse lado congruentes. Então, dois triângulos são congruentes quando nós temos um lado, tranquilo, um ângulo adjacente a esse lado e um ângulo oposto a esse lado também correspondentes e congruentes. Vou mostrar aqui para vocês aqui na figura. Veja aqui na figura que em relação ao lado NP. Em relação ao lado NP, nós temos o quê? Um ângulo adjacente N, certo? E um ângulo M, que é o ângulo oposto ao ângulo NP. Se o ângulo adjacente N tiver a mesma medida do correspondente dele, que é o B, e se o ângulo oposto M tiver a mesma medida do correspondente dele, que é o A, então nós podemos dizer que esses dois triângulos, eles são congruentes do caso Lá-O. Tranquilo? Então, beleza, turminha. Vamos lá recapitular? Vamos lá. Do primeiro caso, o que nós podemos dizer? Que dois triângulos são congruentes do primeiro caso quando os três lados correspondentes possuem as mesmas medidas. Do segundo caso, quando entre dois lados, veja aqui, quando entre dois lados correspondentes, nós temos um ângulo também correspondentes e congruentes.
Do terceiro caso, quando entre dois ângulos, nós temos um lado correspondente e congruentes. E do quarto caso, é o caso que nós temos um ângulo adjacente ao lado e o ângulo oposto, certo? A esse lado, correspondentes e congruentes. Ok, nós temos o caso de congruência de triângulos do quarto caso. Ok, turminha, muito obrigado por assistir mais essa videoaula aqui com o professor Manuel.